Olá, meus irmãos, que a doce paz do Cristo poderoso, vivo e ressuscitado seja sobre a sua vida, a sua casa. 28/3/2023, estamos aqui em nossa sede, Assembleia de Deus Missão dos Povos, Uberlândia. Quero deixar uma reflexão da palavra de Deus para nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 diz assim: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. O Senhor sempre tem algumas pessoas. O Senhor sempre tem o remanescente. O Senhor sempre tem algumas, os incontamináveis. E essa igreja de Sardes, o Senhor pontuou algumas coisas contra ela. Primeira coisa que o Senhor Jesus pontuou contra a igreja de Sardes: Sardes tinha algumas coisas contra ela. Primeira coisa que Sardes tinha contra ela: tinha nome que vive, mas estava morta. Ela tinha nome que vive, versículo 1. Isto, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Então, Sardes tinha nome que vive, mas estava morta, vivendo de experiência do passado. Como muitos hoje, nossos dias, muitos que um dia tiveram nome de um grande pregador, de um grande cantor, de uma grande cantora, e hoje estão mortos espiritualmente. Falo com tristeza, falo com temor. Muitos que um dia tiveram muitos convites, respeito, honra, hoje estão vivendo ou usando o nome do passado, porque hoje não tem mais nada para oferecer, porque infelizmente estão mortos espiritualmente. Foi o caso da igreja de Sardes. Então a primeira coisa que Jesus tinha contra ela: tem nomes que vive, mas está morto. Hoje tem muitos por aí que tem nome que vive, mas na verdade está morto faz tempo. Segundo, não estava 100% vigilante. Jesus disse que a igreja de Sardes não estava 100% vigilante. Essa igreja é exortada a analisar e examinar sua verdadeira condição. Jesus chama ela para uma reflexão da sua verdadeira condição. E eu pergunto para mim, pergunto para você: qual é a minha e a sua verdadeira condição espiritual diante de Deus? Estamos sendo verdadeiros cristãos? Estamos sendo verdadeiros servos de Deus? Estamos vivendo a palavra e cumprindo a palavra, praticando a palavra? Ou estamos tendo uma vida oculta pregressa, uma vida oculta repudiada pelo Senhor Jesus? Então a igreja de Sardes, ela foi convidada, ela foi exortada a analisar a sua verdadeira condição. Qual é a sua verdadeira condição? Se Jesus vier hoje, agora, você sobe para o arrebatamento? Se Jesus vier agora, você está salvo? Você vai morar com Deus eternamente ou vai se perder eternamente? Para a nossa reflexão. Terceira coisa, Jesus disse àquela igreja: se não voltassem para a cruz, perderiam completamente o caminho de Cristo ou a vida eterna. E o que tem de igreja hoje, e o que tem de pessoas individualmente falando hoje, que precisa voltar para a cruz, é tanta heresia, é tanta aberração, é tanta conversa fiada em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, em nome de Cristo, que dá nojo. Mas Jesus aconselhou
recomendou que Sardes voltasse para a cruz, a mensagem da cruz. O evangelho que não passa pela cruz não é o verdadeiro evangelho. E só o verdadeiro evangelho gera vida eterna. Outra coisa que Jesus tinha contra a igreja de Sardes: obras imperfeitas. Está no versículo 2. Ser vigilante. Eu falei, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, meu irmão, as obras imperfeitas diante de Deus de Sardes o incomodou. As obras deles estavam baseadas numa fé morta, a qual sempre produz obras mortas. Então a nossa fé não pode estar baseada em obras mortas, em obras imperfeitas. Precisamos fazer o melhor para Deus, para que geramos uma fé viva, operante, poderosa, gloriosa, que opera a salvação de muitas almas. Outra coisa que Jesus tinha contra a igreja de Sardes é convidada a arrepender e voltar para a cruz, vigiar. Versículo 3: lembra-te, pois, de onde que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Então, é convidado a arrepender. Se você está no erro, está no pecado, está com a vida toda irregular, está com a vida toda distraída diante de Deus, eu te convido, como Cristo convidou Sardes, ao verdadeiro arrependimento. Arrepende de verdade. O arrependimento verdadeiro gera mudança de comportamento, mudança de rota, mudança de atitude. O que estava indo para as trevas agora vai para a luz. Então arrepende-te, porque o verdadeiro arrependimento traz o perdão de Deus, o amor e a graça de Deus sobre a sua vida novamente. E Jesus convida Sardes a fazer isso, arrepender e voltar para a cruz, vigiar. Está no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 3. Outra condição: se não vigiares e atentar para as advertências, virá a consequência sem que o perceba. Mas infelizmente o juízo virá, ou veio, e virá hoje também, mas Sardes não percebeu, porque estava surda espiritualmente, estava cega espiritualmente, estava perdida espiritualmente. Então ela não ouviu e não percebeu, mas o juízo veio. Independente se você aceitar essa reflexão ou não, se você aceitar o convite de Deus de arrepender ou não, o juízo de Deus virá. E quando o juízo de Deus vem, ele vem com força e terrível. Outra advertência de Jesus para Sardes: o juízo virá, com certeza, e ele veio. Outra coisa: ainda tem alguns poucos em Sardes que não contaminaram. Louvado seja Deus! A Bíblia diz que sempre terá o remanescente. A Bíblia diz que sempre terá um grupo que não vai negociar a fé, que não vai trocar os valores cristãos pelos valores do mundo, que não vai arredar o pé, que não vai aceitar, não tem negociação, como Daniel propôs no coração não se contaminar, e até a sua morte, com praticamente 90 anos, não se contaminou com a mesa do rei. Não podemos ter diálogo com o mundo, diálogo com o pecado, diálogo com as coisas que entristecem Deus. E a Bíblia é repleta de pessoas que não negociou, e os poucos que permaneceram fiéis, andando com Deus até a morte e vestidos de branco, simbolizando o temor e a santidade a Deus. Noé
e sua família não contaminaram, morreram salvos. Moisés não se contaminou. Elias não contaminou e ainda tinha 7.000 reservado em secreto, se Deus quisesse usar. Elias foi trasladado ao céu numa carruagem de fogo. Por certo, estava com a vida santa e no altar de Deus. Israel não foi aniquilado para sempre, primeiro pela bondade de Deus e misericórdia, segundo, porque toda a vida Israel adorava o verdadeiro Deus e sempre permanecia um remanescente fiel. Em todas as vezes que Deus enviou o juízo, tinha um remanescente fiel, incontaminável. Deus terá sempre alguém que não vai contaminar. Oh glória! Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê força, graça e ânimo para não contaminarmos. Daniel não se contaminou. Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que foram lançados na fornalha, não se contaminou. João Batista não se contaminou. Morreu por pregar a verdade. Perdeu a cabeça por pregar a verdade, mas não se rendeu. Simeão e Ana não contaminaram. Paulo, depois da sua conversão, Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não vamos nos render ao mundo e nem nos contaminar. Jesus de Nazaré nunca pecou, nunca errou, nunca falhou. A ordem de Deus para a igreja é que ela não se contamine. A igreja precisa ser sem mácula, ruga, sem coluna. A igreja é coluna e firmeza da verdade, sem mancha, santa, pura, linda e perfeita, porque o noivo vem vindo aí para o casamento, para buscá-la. Então os incontamináveis andarão com o Senhor de vestes brancas, porque são dignos, diz a Bíblia. E para encerrar essa reflexão, a história diz que Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, colocaram ele numa praça, colocaram uma fogueira, amarraram ele naquele pau e disseram: se você negar a Cristo, nós vamos tirar você daí, permanecerão seus livros e você será salvo. Mas se você continuar dizendo que Jesus é tudo para você, nós vamos colocar fogo nessa fogueira e você vai morrer incendiado. E a resposta de Policarpo é: Jesus nunca me fez mal e eu não posso traí-lo, eu não posso abandoná-lo, eu não posso negá-lo. Jesus é o meu Senhor eterno e o meu Salvador. Coloque fogo nessa fogueira logo, para que eu possa encontrar o meu Senhor nos ares, na glória, no céu, na eternidade. E assim colocaram fogo e Policarpo morreu. Meu irmão, vale a pena permanecermos santos, lutar com toda a nossa força para vencer as misérias da carne, as misérias do pecado e deste mundo. Que eu e você possamos ser esse grupo que não se contaminou, que nós possamos ser esse grupo pequeno que permaneceu fiel, andando de vestes brancas com o Senhor, porque são dignos. Deus te abençoe, santo.